E vou também desativando o som de vocês, mas não se preocupem em mudar agora, depois, em algum momento, vocês mudam. Então, escolha você a posição que preferir para poder começar a nossa prática, nos preparando nessa posição de descanso, em Shavasana. A gente tem comentado isso algumas vezes, Shavasana, a postura do descanso total, a postura em que você se percebe livre de qualquer demanda, livre de qualquer tensão. Para nós no Ocidente, quando a gente fala a postura do morto, tem uma conotação meio estranha, porque talvez a gente não lide muito bem com esse assunto de morte. Para o Oriente, isso não é exatamente um problema, mas quando a gente fala na postura do morto, literalmente fazer uma entrega. A entrega daquilo que você é, do seu interior, com o divino, com a entidade, aquela que você acredita, o não pertencimento, o desapego de todas as coisas. Você não carrega nada, você simplesmente se desfaz daquilo que é. Esse desapego, essa soltura, essa possibilidade de largar, são esses atributos que colocamos nessa posição de Shavasana, do descontrair. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente trata bastante disso do desapego, do não querer extrapolar os limites daquilo que conduzimos, que comandamos, que temos controle. Na maior parte das vezes, queremos controlar muitas coisas. Mas a gente sabe que num mesmo dia a gente pode passar por oscilações grandes de emoções, de temperamentos, de humores. E essas oscilações podem passar do limite de alegria para uma euforia, como quando desce para a linha de baixo, quando a gente pensa em alguma coisa triste, uma raiva, um descontentamento e acaba trazendo uma certa infelicidade. Então, pedir para a gente ficar estável é muito difícil. A gente consegue fazer isso através do corpo, mas a nossa mente continua lá, tic, 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 trabalhando, trabalhando, pensando, oscilando entre esses polos opostos, e muitas vezes a mente ultrapassa aquela faixa da neutralidade entre a alegria e a tristeza. Por isso, os nossos humores oscilam e acabam nos prejudicando, muitas vezes, com respostas inadequadas. Portanto, o que trazemos dentro do yoga quando a gente fala de estabilidade é tentar ficar nesse limite, nessa faixa entre alegria, euforia e a faixa de baixo, que seria da tristeza e uma possível depressão. A gente oscila dentro dessa bipolaridade dos extremos, mas quando a gente reconhece que a gente ultrapassa um pouco, já é um grande progresso. E ninguém está pedindo que a prática faça com que você mude o seu comportamento. Apenas se perceba nesses estados mais alterados para tentar resgatar essa possível neutralidade. E trabalhamos assim essa estabilidade dentro da postura de Shavasana, reconhecendo que podemos soltar tensões, descontrair, perceber essa neutralidade e não querer fazer. E que está tudo bem não querer fazer. Mas se permitir o não fazer é que fica lá dentro da cabeça martelando. E agora? Qual o próximo passo? O que vai acontecer? Porque a mente é assim. Ela é inquieta, ela é oscilante, ela nos leva para planos futuros, para memórias,
Mas, de novo, reconhecer essas modificações já faz com que a gente perceba que está acontecendo de novo, ela está te chamando para uma ação que agora não acontece, e aí você pode gradativamente treinar a mente para estabilizar um pouco mais, junto com o corpo. Por exemplo, agora, se você tem as pernas estendidas, vamos dobrando uma perna, depois dobrando a outra perna, até que as duas fiquem apoiadas no chão. Pode ser que para algumas pessoas isso seja uma boa mudança. Outros vão dizer, eu gosto mais de ficar com as pernas estendidas. E reconhecer que você tem essa consciência sobre aquilo que é agradável, cada modificação, mesmo que não seja tão agradável, perceber que a gente deve conviver com as coisas às vezes melhores, outras nem tanto. E que isso a gente pode encarar com uma certa neutralidade. Então vamos abrindo os braços lateralmente, afastando os braços do corpo, deixando eles bem afastados, como numa linha de cruz. E vire as palmas das mãos para cima. Veja se quando afasta os braços e vira as palmas das mãos para o teto, fica alguma coisa diferente. Vamos apontando os dois braços lá para o teto. As mãos não se juntam, elas ficam afastadas, uma palma da mão de frente para a outra. Imagine como se você quisesse levar o braço direito mais em direção ao teto. Eleva o ombro, tira um pouquinho ali do chão, leva o braço estendido lá para cima, volta o braço direito, leva o esquerdo lá para cima, estende, cresce um pouquinho, volta o esquerdo, eleva o direito novamente. E veja nessa pequena modificação quanta coisa acontece por trás dessa ação. Passa para o outro lado e repita mais uma vez para cada lado. Observe tudo isso com uma certa neutralidade. Você percebe as diferenças, está consciente, observe, mas não fique verbalizando. Então, vamos tirando os pés do chão, vamos abraçando os joelhos com as duas mãos. E nessa modificação das pernas, relaxe bem os pés, relaxe os tornozelos, relaxe as pernas. Cada mão segurando o respectivo joelho. Tente aproximá-los um pouco mais do peito e observar a sensação que fica ali na linha do abdômen. A gente sempre observa o apoio das costas, quais partes tocam ou não. Hoje não. Vamos concentrar nossa atenção em perceber essa proximidade das coxas no abdômen. Às vezes, para alguns, o abdômen é sensível, incomoda, então você afrouxa um pouco. Sem soltar os joelhos, imagine como se os pés fossem em direção ao chão. Então você vai estendendo os braços, agora as pernas são ativas, os braços são passivos, mas veja que alguma coisa se modifica. E é só para observar. Ficou bom? Ficou melhor? Ficou pior? Dá para encontrar um certo conforto dentro disso? Observar com neutralidade. Ter um olhar muito mais amplo, mais neutro sobre aquilo que observa. Voltamos a aproximar os joelhos do tronco, agora com um certo vigor, e elevamos a cabeça em direção aos joelhos. Em Pavana Muktasana. Perceba como eu respiro, como eu me sinto. A respiração está correndo livre. Quais as sensações que ficam nas costas, no abdômen, nos ombros, no pescoço. Volte devagar a cabeça, então você solta os joelhos, apoia as plantas dos pés no chão e descanse unindo as solas dos pés, deixando os joelhos caírem para fora.
sem fazer força com as virilhas ou com os joelhos. Imagine como se o próprio peso das pernas, dos joelhos, vão fazendo com que os joelhos se aproximem um pouco mais do chão. Onde você encontra a barreira da contração de músculos e articulações, você relaxa. Estamos buscando a estabilidade, a imobilidade em cada uma das posturas que a gente faz, para tentar trazer aquilo que nós falamos logo no início. Perceber-se sem interferir. É claro que para ficar numa posição por algum tempo é preciso que você faça ajustes. Então, aí vai o convite para que cada vez que a gente mude de postura, você possa adequar o corpo, adequar as articulações, fazer ajustes para ficar bem onde está. Agora leve as mãos atrás da cabeça. Deixe os cotovelos bem afastados. Perceba o alongamento na parte anterior do tronco, que é exatamente o oposto daquilo que fizemos agora há pouco em Pavana Muktasana. De novo, percebe como respira, que sensações chegam até a mente. Já sabemos que a mente geralmente comanda o nosso corpo, com contrações, com enrijecimentos, áreas mais doloridas, por conta das nossas emoções. E aqui a gente vai tentando fazer o contrário, fazer com que um corpo bem acomodado, estável, influencie também o nosso estado mental. Vamos estendendo as pernas, deslizando as pernas pelo chão, deixa as pernas estendidas, próximas, apontamos os cotovelos para o teto e as mãos que estão bem embaixo da cabeça, não do pescoço, mas da cabeça, vão saindo do chão e vão puxando a cabeça para cima, a ponto do queixo ficar mais perto do peito, mas você percebe a cabeça relaxada nas mãos. Se sentir que tem tensão no pescoço, tente tirar essa contração. Assim você vai sentindo que pode alongar atrás do pescoço de uma forma onde não é apenas a sua vontade de alongar, porque você não comanda a ação do pescoço. As mãos é que vão conduzindo a cabeça mais para frente para você sentir um alongamento de leve atrás do pescoço. Vire a cabeça para um lado e para o outro para ter certeza que a cabeça está pesada nas mãos. Pode deixar os cotovelos apontados para cima mesmo, só para você sentir que a cabeça está solta. Isso. Pare no meio e já vamos voltando as mãos em direção ao chão, soltando os braços, voltando os braços ao lado do corpo. Então vamos passando a perna direita estendida por cima da perna esquerda, as duas pernas ficam estendidas, cruzadas. Levamos o braço direito lá para trás, dobramos o braço, descansamos a cabeça no antebraço direito e começamos a deslizar o tronco para o lado esquerdo. Assim você vai abrindo mais espaço do lado direito do tronco. Qual é a sensação que fica lá por dentro? Agradável, não agradável? Estamos abrindo espaços internos, no sentido literal, dos músculos que ganham mais amplitude, no sentido figurado, abrir espaço lá por dentro com relação às nossas emoções, às nossas sensações.
Para isso, você se envolve com movimentos respiratórios. Cada vez que inspira, vai perceber que as costelas se distanciam uma das outras. Quando solta o ar, elas se retraem. Você já sabe que o limite de inclinação deve ser confortável, deve ser agradável, para que a estabilidade aconteça. Com cuidado, vamos voltando devagar os ombros, o pescoço, a cabeça, solte o braço direito, descruze uma perna sobre a outra. E antes de fazer para o outro lado, perceba que sensação fica lá por dentro, o direito em relação ao lado esquerdo. Então vamos cruzando a perna esquerda sobre a direita, as duas pernas ficam estendidas, levamos o braço esquerdo lá para trás, a cabeça descansa no antebraço, e aí começamos a inclinar o tronco para o lado direito. Perceba qual a amplitude que você consegue, que pode fazer com que a estabilidade seja alcançada, porque você percebe, porque você se identifica com a vontade de não querer ir além daquilo que é o seu possível. Trabalhamos assim não apenas a rimsa, a não violência, mas satya, a verdade. É a sua verdade. Não importa que o outro faça uma amplitude muito maior ou que alguém mal se incline lateralmente. Assim, envolvendo-se com movimentos respiratórios, você vai percebendo esses espaços que são conquistados internamente. Observar e não interferir. Assim como a gente falava dos nossos limites, das nossas bipolaridades, das emoções. Alegria e tristeza, tudo no mesmo dia, como ficar nesses limites, dentro dessa faixa possível. Vamos voltando devagar, volte as costas, descruze as pernas, apoiamos as plantas dos pés no chão. E aqui propomos duas posturas, veja o que mais se adequa a você hoje. Ou fazer a postura da vela ou a postura da meia ponte. Estando bem com a coluna, se não se alimentou muito, se não tem desconfortos, faça a postura da vela, tirando os pés do chão, deixando as pernas lá para o alto, segurando as costas. Se você faz Setu Bandhasana, firme os pés no chão e erga o quadril para o alto. Ao elevar as costas, elevar o tronco, vá percebendo quais os seus limites. E aquilo que você observa no corpo, tente distanciar a observação como crítica. Ah, só consigo fazer isso? Nossa, hoje eu estou pior do que ontem. Não, hoje o que você faz é o seu melhor. Um texto antigo da literatura indiana, Bhagavad Gita, traz essa referência. É o caminho que importa, é o que você faz no seu melhor, em cada momento que importa. O resultado vai acontecer de alguma forma, mas é o hoje, o agora que importa, o estado de presença. Se você tem as pernas para o alto na vela, relaxe as pernas, os pés, faça ajustes com os cotovelos. Se você está na meia ponte, também, da mesma forma, verifique se não está
Colocando muito peso na região dos ombros, do pescoço, você pode fazer algum ajuste com a cabeça, com os braços. E com cuidado vamos retornando. Com cuidado você vai trazendo as costas de volta ao chão até que o quadril se apoie. Descansamos todos com as pernas cruzadas e levamos os braços atrás da cabeça, sendo que cada mão vai em direção ao ombro contrário. De novo, observamos a respiração, observamos cada parte do corpo voltando para sua posição e observe a sensação que fica lá por dentro. Se você tem qualquer desconforto com a cervical, fique por aí. Se você acha que pode fazer a postura completa do peixe, voltamos os braços para que fiquem ao lado do corpo, voltamos as palmas das mãos para baixo, levamos as mãos um pouco mais para baixo, como se a gente fosse sentar no dorso das mãos, e com a ajuda de antebraços e cotovelos, ergo o tronco lá para cima, apoio o topo da cabeça no chão, como se fosse olhar lá para trás. Deslizamos a cabeça pelo chão, apoiamos o pescoço, os ombros, solte os braços, deixe as pernas estendidas. Veja como é soltar o corpo novamente. Temos trabalhado continuamente nessas percepções de desapego, de entrega, sempre com a intenção de pensar que isso é justamente o oposto do que fazemos no dia a dia. Por mais tranquilo que seja o seu dia, inevitavelmente acontece de você ter algum desgaste, alguma interrupção de uma sensação de que o dia está tranquilo. Motivos sempre surgem. E sair fora daquela faixa intermediária de euforia e depressão é muito fácil. O difícil é voltar para esse estado de neutralidade. Vamos então nos deitando de lado, sobre o lado direito. Apoie a cabeça no antebraço, deixe as pernas levemente flexionadas. Apoiamos a mão esquerda na coxa esquerda. E por 2 vezes você vai inspirar e levar o braço lá para o teto, até que a mão continue a trajetória apoiando no chão acima da cabeça. Então você vai inspirando, eleva o braço, continua indo até que a mão toque o chão lá atrás. Quando tocar o chão, estende um pouquinho mais, espreguiça, retendo o ar lá dentro. E aí você volta soltando o ar. E aí repete mais uma vez, no seu próprio ritmo. Quando completar, segure o pé esquerdo com a mão esquerda, essa que está por cima. Tente deixar um alinhamento da coxa, do joelho, como se fosse um prolongamento da coluna. Ou seja, o joelho fica mais abaixado, mais reto, vamos dizer assim, como se fosse um prolongamento da coluna, e você vai trazendo o calcanhar mais perto da região glútea. Assim vamos alongando a parte anterior da coxa. Mas para alongar um pouco mais, vamos distanciando o calcanhar da região glútea, e você pode trazer o tronco um pouquinho para frente, estender o cotovelo, o braço esquerdo, levar o pé mais distante, mais para o alto. Vai alongar além da coxa, alonga também a região da virilha.
Soltamos o pé, apoie uma perna sobre a outra. Passamos a perna esquerda na frente do joelho direito. Estendemos o braço direito para frente, na mesma linha do ombro, palma da mão voltada para cima. Apoie a mão esquerda em cima da palma da mão direita. E como se quisesse para frente, Cris, na mesma linha do ombro. Isso aí mesmo. Como se você quisesse desenhar um semicírculo atrás da cabeça com a mão esquerda, comece a levar a mão esquerda desenhando ou deslizando pelo chão. Começa a arrastar a mão pelo chão, lá por cima da cabeça, deslizando pelo chão. Vai chegar uma hora que você tem que virar a palma da mão para cima. E continua a trajetória até que você abra o braço lá para o outro lado na posição de cruz dos braços. Às vezes o joelho esquerdo vai sair do chão e tudo bem. Então, o que tentamos aqui é fazer uma torção onde a cintura não se move muito, mas você abre os braços. E para voltar, você volta apontando o braço esquerdo lá para o teto, até que uma palma da mão se aproxime da outra. Muito bom. Voltamos a apoiar um joelho em cima do outro. Voltamos a apoiar o braço direito embaixo da cabeça. E vamos aproximando um pouco mais a testa dos joelhos. Como se quisesse fazer uma bolinha entre a cabeça e os joelhos. Você aproxima o máximo que for possível, pernas da cabeça. Deixe as duas pernas flexionadas. Deixe os dois joelhos próximos, um joelho em cima do outro. Pode segurar os joelhos com a mão esquerda. E tentamos assim ficar por alguns instantes para você observar que sensação que o corpo traz para dentro, para a mente. É agradável, não é? Reflete de alguma forma um estado emocional, uma vontade de ficar mais, é incômodo. Vamos experimentando as sensações que o corpo provoca lá por dentro. E isso tudo exige presença, a observação constante de tudo que vai acontecendo. Então, soltamos os joelhos, nos deitamos de costas e vamos então nos deitando sobre o lado esquerdo. Descanse a cabeça no antebraço esquerdo, deixe os joelhos próximos um em cima do outro, pernas flexionadas, a palma da mão direita em cima da coxa direita. E por duas vezes você eleva o braço apontando ele lá para o teto enquanto inspira, até que a mão toque o chão acima da cabeça. Não para trás, mas acima da cabeça. Isso, o braço fica perto da orelha, leva o braço lá para trás, estende, cresce. E quando soltar o ar, você vai voltando o braço, coordenando esses dois movimentos. Faça no seu próprio ritmo. Quando completar, não tenha pressa, vamos fazendo com que a mão direita segure o pé direito. Assim você vai trazendo o calcanhar perto da região glútea, alinhando o joelho direito como se fosse um prolongamento da coluna, na mesma linha. E para alongar um pouco mais, você começa a distanciar o calcanhar da região glútea, levando o pé mais para trás. Se precisar, mais para o alto. Se precisar trazer o tronco um pouco mais para frente, traga. Deixe o braço direito estendido.
Vá soltando o pé, apoie um joelho sobre o outro, deixe que o joelho direito fique apoiado no chão na frente do joelho esquerdo. Então, estendemos o braço esquerdo à frente, na mesma linha do ombro, com a palma da mão voltada para cima. A mão esquerda, que está embaixo da cabeça, fica lá para frente, isso. E aí você apoia uma palma da mão em cima da outra. E aí começamos a deslizar a mão direita, arrastando ela pelo chão por trás da cabeça, como se você fosse desenhar um semicírculo acima da cabeça. Vai levando o braço lá para trás, vai chegar um momento que você tem que virar a palma da mão para cima, abrir um pouco mais a região peitoral, até que o braço fique próximo do chão, lá do outro lado. Para alguns, isso pode dar um incômodo, para outros, é um alongamento agradável. Isso faz com que a gente amplie um pouco mais músculos da parte anterior do tronco. Para voltar, você aponta o braço lá para o teto, o braço direito, e volta a apoiar uma palma da mão sobre a outra. E aí vamos fazendo aquilo que fizemos do outro lado, agrupando joelhos com o tronco. Pode segurar os joelhos com a mão direita, vai curvando o tronco mais para frente, os joelhos também sobem um pouco mais. Nesse estado de grupamento, como é que percebe o corpo, como o corpo reflete a sensação lá para a mente. Aquieta, agita, como fica a respiração, você vai fazendo as considerações de perceber sem se envolver muito com aquilo que percebe, é trazer aquela sensação de neutralidade. Vamos estendendo as pernas e em seguida nos acomodamos deitados de bruços. Então, enquanto você estende as pernas, já vai rolando o tronco, apoia uma mão sobre a outra, deixa a testa apoiada nas mãos e de novo observamos. Você já percebeu? É uma aula num ritmo um pouco mais lento, tentando fazer com que o estado de presença fique o tempo todo nessas interferências, nessas variações de posturas. Às vezes, como na educação física, pede que a gente trabalhe muitas repetições, exigimos mais do corpo, vamos nos distanciando dessas observações que são mais ativas, que exigem mais atenção. A nossa mente agitada quer mais ações, quer mais intenções, quer estar ocupada com coisas. E aqui a gente está indo no caminho inverso. A gente está tentando propor para a mente a estabilidade de não querer ficar agitado. E pode ser que hoje você esteja num dia mais agitado e que essa prática não seja exatamente aquela que você gostaria. Mas pode ser que seja exatamente a prática que você precisa para poder trazer essa sensação de relaxamento, de estabilidade, de imobilidade do corpo e, por consequência, da própria mente. Então vamos nos preparando para Bhujangasana. Escolha você se quer ficar com as mãos ao lado das costelas ou com os braços lá para trás, uma mão segurando a outra. Testa ou queixo no chão, pernas próximas, peito dos pés no chão. E enquanto você escolhe qual das duas versões vai fazer, lembre-se que temos alguns passos. Você constrói a postura, permanece ali um tempo, desconstrói e depois volta observando o que fez. Então, depois de imaginar a postura mentalmente nesses passos,
Faça você a postura no seu próprio ritmo e é também você quem vai definir o tempo de permanência. Pode começar, cada um na sua postura, na versão que mais lhe agrada, observando como é ficar na postura da cobra. Você pode escolher uma das duas versões, ou com as mãos para trás, ou com as mãos apoiadas no chão. Mas esteja presente, esteja consciente de cada passo, de cada movimento, para chegar até a postura final. E o tempo de permanência também vai ficar por sua conta. Quando sentir que trabalhou o suficiente e não tenha pressa para isso, aí você volta. E o voltar e soltar, se livrar das tensões, também faz parte da postura. Continue percebendo, observando, que gradativamente as contrações, as tensões vão se desfazendo e, de alguma forma, tudo isso reflete no seu estado mental. Continue se envolvendo com os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, como os percebe quando você retorna para a postura de base. Então vamos nos preparando para Dhanurasana, na postura do arco. Fizemos deitados de lado, uma perna e a outra, e agora fazemos as duas juntas. E se isso é um incômodo para você, pode repetir a postura da cobra. Se você não tem nenhum tipo de desconforto, dobre as pernas, cada mão segura o respectivo pé, ou tornozelo, ou peito do pé. Comece primeiramente segurando a perna, o pé, e depois você vai tentando distanciar os joelhos do chão, levando os calcanhares mais para o alto, mais para cima. E também vai ser você que vai definir o tempo de permanência. Esse é um pouco mais forte, cansa um pouco mais. Portanto, não exagere, respeite o seu limite. Da mesma forma, quando sentir que trabalhou o suficiente, você volta. E quando solta, lembre-se da entrega, do desapego, da possibilidade de se perceber livre das tensões. Mas vamos continuar descansando, só que sentando na postura de Balasana. Então, devagar, você apoia as mãos no chão, com impulso, leva o quadril lá para trás. Sente-se nos calcanhares, deixando a cabeça bem próxima do chão ou das mãos. Ajustes são sempre bem-vindos. E dessa posição, vamos nos sentando. Sentamos, unindo as solas dos pés, deixando os joelhos afastados para os lados.
Coloque as mãos para segurar os tornozelos ou entrelaçar as mãos em volta dos pés, como for mais fácil. Mas solte os joelhos. E se você sentir algum tipo de restrição, pode ir balançando um pouco os joelhos para baixo para sentir que você vai soltando essa articulação de pernas com tronco, aquilo que chamamos de borboleta. Não precisa ser muito forte, só para soltar um pouquinho. Imagine como se a cada inspiração você pudesse crescer as costas um pouco mais para o alto. A cada inspiração, cresce um pouquinho, alinha a coluna, coloca a coluna mais para dentro. Percebe que você vai exigindo um pouco mais desses músculos que sustentam a nossa coluna. São músculos mais profundos das costas. Então, levamos a perna direita para ficar ao lado da coxa direita. A perna esquerda fica como está. Mas você leva o pé direito para ficar ao lado da coxa, para trás. Isso. A planta do pé esquerdo vai ficar perto da coxa direita. Natália, posso colocar o destaque aqui para você, em você, para você estar numa boa posição. Isso dá para ver direitinho. Então, a perna esquerda está dobrada, a planta do pé esquerdo está apoiado na coxa e o pé direito está lá para trás. Obrigada, Nath. Já estou voltando aqui. E aí vamos torcer. A mão direita fica apoiada no joelho esquerdo e a mão esquerda fica apoiada no chão atrás das costas. Eu sei que não dá para ficar exatamente com a coluna muito ereta, mas você vai tentando alinhar a coluna. Cada vez que inspira, cresce um pouquinho mais para o alto. Cada vez que solta o ar, você torce um pouquinho mais no sentido da torção. Voltamos devagar. Trocamos a posição das pernas, então agora você volta a perna direita, ela fica dobrada para frente, a perna esquerda vai lá para trás. Isso. E torcemos para o outro lado. Agora é a mão esquerda que fica apoiada no joelho direito e a mão direita fica apoiada no chão atrás das costas. Assim, o ombro direito vai ficar apontado para a parede atrás de você e o ombro esquerdo apontado para frente, na mesma linha da coluna. Procurar estabilidade numa postura como essa pode ser difícil. Por isso é que você não deve exagerar. É chegar naquele ponto onde a torção não lhe causa nenhuma cãibra, nenhum desconforto. O corpo vai se ajustando, vai se modelando essa postura. E quem sabe ficar um tempinho ajuda você a sentir que pode relaxar músculos que ainda estão tensionados. Voltamos devagar. Cruzamos as pernas. Deixamos as pernas cruzadas, unimos as palmas das mãos à frente do tronco e vamos fazendo Parvatasa na postura da montanha, levando as mãos acima da cabeça, estenda os braços, cresça com os ombros, as axilas, as laterais do tronco, tudo isso sobe lá para o alto. Volte devagar. Apoiamos as mãos no chão atrás das costas. Estenda as pernas. Solte as pernas, solte os joelhos. Solte as costas um pouquinho para trás, solte a cabeça, deixando a cabeça pendente para trás, liberando um pouco a tensão dos ombros, do pescoço. Vire a cabeça para um lado, para o outro. Volte a centralizar a cabeça. Volte a cruzar as pernas, como na postura da meditação. E com a coluna ereta, se for preciso, sente-se numa almofada. Vamos inspirando, usando a parte superior do tronco, a região torácica. Então faça respirações superiores com a parte alta do tronco, sentindo que o tórax se expande quando você inspira
e quando você solta o ar, ele se retrai. Não se preocupe tanto com o abdômen, é mais com respirações torácicas. Então, quando inspira, você vai crescendo, abrindo, expandindo um tórax para cima, para os lados. Quando solta o ar, vai percebendo que o ar sai, tudo isso murcha, se retrai. Faça mais alguns desses, cada vez ganhando mais e mais amplitude, enquanto inspira, alargando, criando espaço. Quando você solta o ar, naturalmente, a musculatura afrouxa e você retrai esses músculos. Assim, vamos nos preparando para a Udiana. Alargar e retrair, ampliar e retrair. Em Udiana, fazemos esse mesmo movimento, só que sem o ar. Então, vamos fazendo juntos. Solte todo o ar, esvazie os pulmões. Vamos inspirando, deixando o ar entrar, cresça, alargue, expanda bem o tórax, expanda, expanda, expanda. Solta o ar rapidamente, soltando tudo de uma vez, sem deixar o ar entrar, expanda o tórax. Assim você vai fazendo com que o diafragma suba e expanda a região torácica. O abdômen vai lá para dentro. Aí você relaxa tudo isso, deixa a inspiração acontecer, expandindo, soltando o ar devagar. Deixa a respiração livre, observe. E nós vamos fazendo 3 dessas repetições seguidas. Eu vou conduzindo, não se preocupe. Então a gente inspira, solta o ar rápido, depois expande o tórax sem o ar, deixa o ar entrar uma vez, uma respiração profunda, solta o ar devagar e sem o ar expandimos de novo. Vamos fazendo junto. Vamos soltando todo o ar. Inspire, deixando o ar entrar, cresça, expanda, alargue, 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 alargue. Solte o ar rapidamente, sem deixar o ar entrar, expanda o tórax. Assim você vai alargando, o abdômen vai lá para dentro, segure, segure, expanda um pouco mais. Relaxa tudo isso, toma uma inspiração profunda. Inspire profundamente, alargue, 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 alargue com o ar, solte o ar rapidamente, solta, 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 solta tudo de uma vez, sem deixar o ar entrar, expanda novamente. Alargue, cresça, relaxa tudo isso, inspirando mais uma vez, inspira, 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 alarga, alarga, alarga muito, solta o ar rapidamente, solta, 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 sem deixar o ar entrar, expanda mais uma vez. Expandindo, segure até o limite que você consegue. E quando sentir que deve respirar, aí você relaxa, toma uma inspiração profunda, deixa o ar sair, observe como fica a vontade de respirar. Observe com neutralidade, até com uma certa indiferença, que sensações ficam depois desse exercício. O dhyana em si trabalha com manipulações internas, mas como benefício, ele provoca uma certa diminuição da vontade de respirar. Então vamos nos acomodando deitados. Deite-se de costas. Fazemos uma torção para acomodar a lombar. Deixamos os braços bem abertos, afastados lateralmente. Tiramos os pés do chão, trazemos os joelhos perto do abdômen. E aí deixamos os joelhos caírem para o lado direito. Então um joelho fica próximo do outro, você torce. Dentro do seu limite de conforto, se preciso, pode estender um pouco mais os joelhos. Se der para acomodar os joelhos no chão com as pernas dobradas, melhor. Mas se não der, também não tem problema. O que não pode é deixar o ombro esquerdo muito pendurado, longe do chão, porque isso causa tensão natural. Leve a cabeça para o lado esquerdo.
e relaxe dentro do possível, dentro do seu limite de conforto. A mente oscilante, inquieta, provavelmente leva você para outras áreas. É natural, é comum, não fique brigando com isso. Mas se você percebe que se distraiu, você volta a trazer atenção para perceber um alongamento na lateral do tronco, a articulação do braço com o tronco, a torção da cervical, o relaxamento do esforço das pernas, do quadril, da bacia. Vamos tentando desafiar os impulsos da mente para que ela se acomode, assim como o corpo, numa posição, numa postura, numa atitude que você propõe de descanso. Com cuidado, você contrai de leve o abdômen para trazer os joelhos de volta, para ficarem centralizados. Tira os pés do chão, aproxime os joelhos do tronco e aos poucos vai deixando que os joelhos caiam para o outro lado. A todo momento você busca conforto. Se precisar voltar um pouco o tronco porque o ombro direito saiu do chão, aí você volta o joelho. Tente levar a cabeça para ficar virada para o lado direito e vá se percebendo nessa consideração de sentir que não precisa se mexer, que dentro dessa imobilidade você tirou as tensões, as contrações. Faça uma pequena contração com o abdômen para voltar os joelhos ao centro novamente. Apoie as plantas dos pés no chão. Vamos deslizando as pernas pelo chão, voltando os braços. Mas se você prefere relaxar com as pernas dobradas, cruzadas, fique à vontade. Também, se você prefere colocar uma almofada atrás da cabeça ou embaixo dos joelhos, lembre-se que quem propõe o descanso, o relaxamento, é você mesmo. Quando se desidentifica das tensões. Dentro de um livro de compilação de sutras de Patanjali, que foi a primeira pessoa a compilar as informações sobre yoga, o Sutra 2.16, ele diz: o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. E o que causa o sofrimento é a nossa identificação. Identificação com o objeto ou a pessoa com a qual nos colocamos disponíveis para a identificação e que nos faz trazer um sofrimento. Seja uma informação futura que ainda não chegou, seja uma memória passada. Assim podemos e devemos evitar aquilo que ainda não aconteceu. Ou se já aconteceu, não tem porquê manter essa fixação, essa identificação. Assim, quando fazemos esse segundo relaxamento, depois da prática,
Depois a tentativa de manter a sua atenção no presente, olhando cada postura com, como uma atitude de neutralidade. Talvez esse descanso, esse momento de relaxamento, fique um pouco diferente. Desprenda-se de pensamentos e de contrações. Deixe a respiração livre, sem comandos. Quem sabe aí conseguimos também influenciar nossa mente para que fique mais neutra. Sem pressa. Vamos inspirando um pouco mais profundo, soltando o ar devagar. A cada inspiração, um pouco mais de amplitude. Cada vez que solto o ar, a saída do ar mais controlada, mais lenta. Vamos levando os braços lá para trás, apontando os dedos dos pés para baixo, numa atitude de espreguiçamento. Pode fazer movimentos, pode bocejar, pode fazer barulhos, pode mexer de um lado do outro, fique à vontade. E aos poucos vamos voltando os braços, trazendo os braços de volta ao lado do corpo. Escolha um dos lados para você se deitar, como uma posição de transição antes de se sentar. Assim, quando você se sentar, deixa as pernas cruzadas, vá trazendo o tronco à frente, como se você pudesse aproximar a cabeça do chão, das mãos, à frente das pernas. Solte bem as costas, solte os ombros, solte os braços, solte a cabeça. E quando for pensar em voltar, volte bem devagarzinho, como se você quisesse alinhar a coluna, desde a região do cóccix, subindo pelo meio das costas, alto das costas, até que a cabeça venha por último a ficar ereta. Uma vez bem sentada, e para isso você se acomoda como preferir, sinta que não precisa se mexer, que o corpo não vai atrapalhar. Temos ainda 3 minutos para perceber a respiração. No seu próprio ritmo, você vai escolher se vai inspirar em 3, 4 ou 5 tempos, segurar o ar lá dentro também por 3, 4 ou 5 tempos e soltar o ar no dobro do tempo.
Faça consciente, faça com que seja agradável, faça com que você não sinta pressa para respirar, nem na inspiração, nem na expiração. Então, ao mesmo tempo que o ar leva para entrar, você segura numa pausa com o ar lá dentro. E depois solta no dobro do tempo. Você pode começar num tempo mais modesto e depois ganhar um pouco mais de amplitude, desde que não sinta urgência respiratória. Também as respirações exigem atenção, disciplina, controle, para que a gente faça sem pressa de terminar. Também a respiração exige a nossa observação neutra, uma estabilidade que não nos provoca ansiedades. Depois dessa expiração, deixe a respiração livre acontecendo sem a pausa respiratória e sem o controle de tempos de inspiração ou expiração. Deixe a respiração livre, ela acontece, você percebe, mesmo que voluntariamente tenha vontade de querer conduzir, evite, controle esse impulso. Então, vamos apoiando as plantas dos pés no chão, abraçamos os joelhos, assim como no primeiro momento da prática fizemos a postura de Shavasana, tentando ficar num estado de silêncio, de quietude. Fizemos um segundo momento de relaxamento. E esses finais, onde você ficou com as pernas cruzadas na postura de meditação, a ideia é a mesma. Silenciar através do corpo a mente agitada, a mente oscilante. É claro que os pensamentos vêm e é claro que não adianta a gente ficar brigando com os pensamentos. Mas o fato de você perceber que está tentando ficar quieto, o pensamento foi lá longe e voltou, porque você observa a respiração, observa a quietude, isso já é um grande progresso naquilo que a gente falava logo no início sobre as nossas bipolaridades de emoções. Assim vamos concluindo a nossa prática. Desejo a vocês uma ótima noite, uma boa semana e até quarta-feira. Namastê, obrigada pela participação e até quarta. Tchau, gente. Tchau, tchau.